Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Matemática do Zero. Eu sou o professor Jean Moraes e nesse vídeo iremos resolver a questão de número 140 do caderno Capa Cinza do Enem de 2021. Se você está inscrito no Enem, no card eu vou deixar a playlist completa com a resolução de todas as questões de matemática do Enem de 2021. É só acompanhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. A questão nos diz que uma mola é solta da posição distendida conforme a figura. A figura à direita representa o gráfico da posição P em centímetros da massa M, em função do tempo t em segundos, em um sistema de coordenadas cartesianas. Esse movimento periódico é descrito por uma expressão do tipo P de t é igual a mais ou menos A vezes o cosseno de ômega vezes t, ou P de t é igual a mais ou menos A vezes o seno de ômega vezes t, em que A é maior que zero. E a amplitude do deslocamento máximo é ômega. E a frequência que se relaciona com o período t pela fórmula ômega igual a 2π sobre t. Considere a ausência de quaisquer forças desimpativas. Então, aqui nós temos o gráfico mostrando a mola e a massa, certo? O movimento dessa mola com essa massa na ponta descreve esse gráfico, correto? O que é que a questão pede? A questão pede a expressão algébrica que representa as posições PT da massa M ao longo do tempo, no gráfico E, certo? Então, a questão nos pede a função que vai descrever esse movimento. E a questão nos dá o modelo de equação que resolve isso, correto? Essa questão, pessoal, tem duas maneiras de fazer ela. Eu vou usar as duas no vídeo. Fique até o final para você aprender as duas, que é bastante interessante. Observe o seguinte, o gráfico pode ser descrito por uma função seno de θ, em que esse θ representa o ângulo, correto? Em radianos. Como que são os gráficos de função trigonométrica? Aqui eu vou representar o gráfico de uma função trigonométrica. Esse eixo na vertical, ele representa a amplitude da onda. E esse eixo na horizontal representa os pontos em radianos, correto? Então, pessoal, como a função ela é uma função seno, toda função seno vai partir do ponto zero e vai ter esse movimento para cima e para baixo, correto? No caso, esse padrão de gráfico, ele representa uma função desse tipo, uma função A seno de θ, correto? Positivo, esse A é positivo. E a amplitude da onda, pessoal, é 1. Essa amplitude é essa medida aqui, passa aqui em cima, correto? Essa amplitude ela vai de -1 a 1, correto? Então, esse é o padrão do gráfico de uma função seno. Isso para o A positivo. E também para o A valendo 1, correto? Esse A é igual a 1. Outro gráfico seria esse com o A negativo. Observe que o gráfico ele sai para baixo aqui. Então, seria algo desse tipo. Menos A seno de θ. Correto? Então, a função seno ela tem esses dois padrões de gráfico. Então, observe que só de saber isso, a gente já pode desconsiderar algumas alternativas. Observe que o gráfico em questão, olha, não parte do zero. Então, não vai ser uma função seno. Logo, essa questão aqui está descartada e essa aqui também, correto? Agora, o que nós vamos avaliar? A função cosseno, cosseno de θ. A função cosseno, pessoal,
ela, se for positiva, ela parte aqui do 1, desce, sobe, e vai repetindo o movimento, correto? Essa função ela é do tipo A cosseno θ. Observe que essa aqui parte de baixo. Então, vamos ver essa situação. Aqui parte de baixo, pessoal, o A é negativo. Ela parte aqui de baixo, correto? Então, ela vai ser do tipo menos A cosseno θ. Vamos avaliar. Observe que essa aqui é positiva, está descartada. Por quê? O nosso gráfico, pessoal, ele parte aqui de baixo, então o A vai ser negativo. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar a alternativa A e a alternativa D. Agora, pessoal, vamos observar o A. O A, ele vai me dar a amplitude da onda, certo? O que é a amplitude da onda? A amplitude da onda é essa medida da reta até a crista. Então, observe que essa medida aqui, ó, vale 3. Entenderam? Vale 3, tanto para cima quanto para baixo. É a mesma medida, 3. Então, como eu já sei que o gráfico parte aqui de baixo, correto? Então, o A é negativo. Logo, o A é menos 3. Menos 3 cosseno de θ, ok? Observe que o θ, o valor θ, todos aqui dentro do parêntese são iguais, correto? Então, a alternativa correta é a letra A. Professor, mas e se os valores de dentro desses parênteses fossem diferentes? Tá? Se os valores de dentro do parêntese forem diferentes, o que é que vai acontecer? Deixa eu apagar aqui essa função para a gente entender melhor o que acontece. Numa função trigonométrica, se eu tenho isso aqui, é A cosseno de n que multiplica θ. Uma função desse tipo, pessoal, que tem o n multiplicando, o que é que acontece? As ondas, elas são mais próximas, correto? Se eu tenho, por um acaso, uma função desse tipo, A cosseno de θ sendo dividido pelo número n, esse padrão aqui com uma fração, o que é que vai acontecer? As ondas vão ser mais espaçadas, entenderam? Mais espaçadas. Então, como todas aqui são iguais, a gente não tem esse problema de ficar em dúvida se o que vai estar dentro do parêntese vai ser uma multiplicação ou uma divisão. Mas, se de repente na prova de vocês se depararem com ondas bem distantes uma das outras, o θ, que é o valor que está aqui dentro deste parêntese, é uma fração. Já se as ondas forem mais próximas uma das outras, vai ser uma multiplicação, correto? Então, essa é a primeira maneira de fazer, apenas observando o gráfico, a gente consegue encontrar. Vamos ver uma segunda maneira de como resolver essa questão. Para a gente conseguir resolver isso, nós vamos ter que notar uma coisa. A questão nos pede a expressão algébrica que representa a posição pt, a posição P em relação ao tempo da massa m ao longo do tempo no gráfico, correto? Então, observem que aqui no gráfico, T é o eixo dos graus em radiano, certo? E deve ser substituído aqui na função. A amplitude da onda ela é de 3, certo? Tanto para mais quanto para menos. A amplitude é essa medida do centro até uma das cristas, correto? Então, vamos observar, vamos usar aqui no caso o π, que é o mais fácil. O que vai acontecer? No π, onde t vale π, a posição é menos 3. Nós vamos usar isso aqui para resolver a questão, correto? Como vai ficar? Bora testar aqui na última. Nós vamos fazer 6 vezes o seno de 2π.
Por que 2π? Porque eu substituí o t valendo π, correto? Esse π aqui. Observe que isso, pessoal, tem que dar menos 3. Se isso acontecer, a letra E é a solução. Então, vamos lá. 6 vezes o seno de 2π. O seno de 2π, para quem não sabe, é zero, correto? Da onde vem isso, professor? Isso vem lá do círculo trigonométrico. Esse eixo é o eixo dos cossenos, esse eixo é o eixo dos senos. E aqui vale 1, aqui vale 1, aqui vale menos 1 e aqui também vale menos 1. A abertura ela vai daqui para cá, é no sentido anti-horário, correto? Então, aqui é o grau 0, aqui é o grau π sobre 2, aqui é o grau π, e aqui é o grau 3π sobre 2, e aqui, de volta novamente no 1, vale 2π, correto? Então, observe que se eu dou uma volta inteira aqui no círculo trigonométrico, eu vou chegar novamente aqui nesse eixo. E nesse eixo, a medida do seno, para cima ou para baixo, vale 0, correto? Não tem medida nem para cima nem para baixo. Então, o seno de 2π é 0. 6 vezes 0, 0. Não deu menos 3. Então, essa aqui não é solução. Vamos para a próxima. Menos 6 cosseno de 2π. Bom, pessoal, vamos manter o menos 6. O cosseno de 2π. Observe que o cosseno de 2π na volta inteira vale 1. Bem aqui. Então, vai ficar 6 vezes o 1, que dá menos 6. Também não é solução. Vamos para a próxima. 3 vezes o cosseno de 2π. Isso vai resultar 3 vezes o cosseno de 2π é 1. 3 vezes o 1 é 3. Também não deu menos 3. Então, também não é solução. Vamos para a próxima. Menos 3 vezes o seno de 2π. Menos 3 vezes. O seno de 2π, a gente acabou de ver que é 0. Então, menos 3 vezes o 0 é 0. Também não é solução. Vamos para a última. Menos 3 vezes o cosseno de 2π. O cosseno de 2π é 1, então vamos resultar que menos 3 vezes 1. Menos 3 vezes 1 é menos 3. Então, deu certinho com o que está aqui no gráfico. Resposta alternativa A. Correto? Deixe seu like, comente qual foi a maneira que você achou mais fácil, qual foi que você achou mais difícil e o porquê.